Olá! Vamos pensar um pouquinho sobre algumas coisas que são muito importantes na relação entre as pessoas, que é um fato que todos nós vivemos todos os dias e que de repente a gente não presta atenção. São características humanas. Nós todos temos algumas características, mas principalmente existe uma características marcantes para homens e para mulheres. Então eu vou falar um pouquinho de algumas características das mulheres hoje, né? Vamos trocar uma ideia sobre isso, vamos pensar um pouco sobre algumas características biológicas, algumas características evolucionárias que vão dar para a mulher determinados modos de agir, de se expressar e tudo mais, e que é importante que a gente conheça, tanto as mulheres conhecerem quanto os homens conhecerem, porque assim a relação entre os dois vai ficar mais saudável, vai ficar mais intensa, vai ficar mais fácil, mais fluida. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, que é importante, que a gente precisa ter claro, é que, na verdade, nós somos frutos da evolução. Isso é um fato. Somos frutos de uma evolução, ou seja, nossa história aqui no planeta nos dá como característica, nos dá como possibilidade, né, que a gente seja desta forma que somos. E o que é essa forma que somos? O que é isso, então? O que somos é uma complementariedade. Homens e mulheres se complementaram durante todo esse período evolucionário e por causa disso, então, nós temos algumas características mais marcantes para um, algumas características mais marcantes para outro. E o que importa em tudo isso é que isso é muito bom. Porque a gente se complementou, a gente está no planeta até hoje. Porque a gente se complementou, a gente tem situações que vão acontecer na nossa vida e que vão funcionar de forma melhor. Então vamos lá pensar algumas coisas. Primeiro que a gente tem diferenças basais e primordiais. Como é que é isso, né? Por excelência, a construção, no caso do cérebro das mulheres, tem algumas características que são marcantes, que estão lá presentes, né? E que vão definir com mais clareza alguns aspectos que elas vão se desenvolver mais fácil, melhor, com mais rapidez, com mais fluidez do que os homens, né? Não é nem mais nem menos, é igual, né? Mas as pessoas, né, as mulheres no nosso caso aqui, vão estar desenvolvendo algumas habilidades, algumas coisas que os homens não vão ter mais facilidade do que elas. Essas são algumas características que eu vou estar dizendo de coisas basais da construção do nosso cérebro, da fluidez com que esse cérebro foi criado, e daí definindo com muita clareza algumas características que vão ser próprias. A gente não está aqui colocando peso em uma coisa ou outra, mas é própria, é uma característica dessa pessoa, né? Então eu vou falar um pouquinho disso, de algumas diferenças que são primordiais e são basais, né? Fazem parte da essência da construção desse cérebro e fazem parte de um jeito de se relacionar, um jeito de se colocar nas situações, na vida, que é muito próprio dessa característica, né, das mulheres. Então vamos lá, vamos pensar um pouco algumas coisas. Então nós temos aqui, imaginando um pouco, né, o cérebro feminino, a gente pode fazer uma analogia, por exemplo, de que o cérebro feminino é como assim um bolo de fios, né? Um fio enrolado. Antigamente usava fazer muito isso, né? Pegava e vai fazer crochê e aí enrola, faz uma bolinha, né, de fios. A ideia é mais ou menos essa, né? As coisas no cérebro da mulher estão interligadas. É muito legal isso, né? É como assim uma bolinha de fios onde todas as coisas estão ligadas com todas as coisas e elas fazem um sentido enorme para as mulheres. Só para a gente entender um pouco o que quer dizer isso, então, como é que pode, que ideia é essa de que no cérebro das mulheres, então tudo está interligado como se fosse um fio, né? Então vamos lá. Para a gente guardar memória, para a gente ter a possibilidade de lembrar de fatos, né,
buscar na memória os fatos, para que o fato aconteça, né, para que a memória aconteça, é necessário o seguinte: primeiro, que aconteçam situações da vida, N fatos. Isso tem um monte, toda hora está acontecendo alguma coisa. Essas coisas que aconteceram, quando grudam numa emoção, vira memória dentro do nosso cérebro. Entenderam? Olha só, N fatos acontecendo na vida, situações acontecendo, emoções, juntou emoção com um fato, pumba, vira memória. Isso é muito legal. Pensa comigo. Nós temos situações todos os dias, mas emoções a gente tem só algumas. Grudando o fato, a emoção, vira memória. O que acontece com isso? Por isso que quando a gente vai buscar alguma coisa na memória, muitas vezes a gente lembra de outras, porque a emoção está junto. Então quando a emoção é meio parecida, a gente acaba lembrando de outras coisas também. Legal, né? Vamos lá. Então, pensa comigo. As mulheres, o cérebro que como se fosse um monte de fios enrolados. Muitas emoções, então lembra de muitas coisas. Isso também é interessante. Um segundo dado que é legal para a gente saber, para a gente ter claro e que vai ajudar a conduzir nossa ideia aqui. A energia do cérebro das mulheres é a emoção. Você vai falar para mim assim: puxa, mas eu já sabia, está chovendo no molhado. Pois é, mas comprovação científica. A energia desse cérebro é a emoção. Bom, então vamos começar a fazer analogias aqui. Se para guardar memória, fato mais emoção, grudou, vira memória, se a energia do cérebro das mulheres é a emoção, uau! As mulheres vão ter muito mais facilidade de lembrar das coisas. E na verdade, as mulheres tendem a se lembrar de tudo. Elas vão lembrar, vai ficar latente, vai ficar forte na cabeça da mulher lembranças. Isso explica um monte de coisa, tá? Por exemplo, vou dar um exemplozinho. Acontece uma situação com um casal e eles brigam, né? Uma situação extra, terceira, e eles brigam. A mulher vai ficar com aquilo latente dentro dela, lembrando e tudo mais, muito mais tempo do que os homens. Muito mais tempo, tá? Os homens já esqueceram. Mas aqui não é possível. Não é possível que você está lembrando disso ainda. A mulher está lembrando. Um ano depois, ela está lembrando. 5 anos depois, ela ainda lembra. Porque está latente nela, né? A energia do cérebro da mulher é a emoção. Então, o fato vai estar muito vívido na cabeça dela. Quando do homem, já não está tão vívido assim. Já virou história, né? Essa situação, por exemplo, explica pra gente algumas expressões que as mulheres têm. Então, por exemplo, se essa briga, hipotética briga aqui que só acontece na França, essa hipotética briga entre homem e mulher, marido e mulher, que aconteceu uma situação extra e ela ficou magoada, muito bom. Se o homem for procurá-la sexualmente, por exemplo, ela vai estar magoada. Não só no primeiro dia, nem só na primeira semana, nem só no primeiro mês. Talvez nem só no primeiro ano. A mulher vai estar magoada com aquela situação. Se ela evocar a memória, ela evoca a mágoa de volta. O homem não. O homem, mas aquilo ficou na história, aquilo já foi só uma questão e tal. Não, eu lembro. E as mulheres lembram, tá? A mulher tem uma tendência a dar muita importância a tudo. É uma tendência, é natural, é dela, é inato. Então, quando alguma coisa acontece, quando é um fato, né, qualquer um, exemplo, eu vou dar um exemplo, é um aniversário, né, a tendência dos homens é ver toda a parte prática, né, então a gente compra, a gente faz os cálculos, as mulheres têm uma tendência a valorizar aquilo, mas imagina, não pode. Por exemplo, olha, os homens têm uma grande dificuldade de entender porque que o aniversário tem que ser daquela forma, principalmente alguns. Por exemplo, né, não estou dizendo que é todo mundo, mas vou lá dar um exemplo só para vocês irem imaginando. Um aniversário de 15 anos de uma filha tem um valor para a esposa que o homem não consegue entender. Não, porque temos que fazer uma festa de 15 anos. E o homem fica assim pensando, por quê? Mas tudo bem, o homem faz.
as mulheres dão mais importância a essas coisas, dá importância a pequenos detalhes, detalhes da casa, detalhes de como a casa vai estar sendo ajustada. As mulheres dão importância. E o fato interessante disso é que isso dá prazer para as mulheres. Então, quando elas olham para uma situação da qual elas dão muita importância, muitas vezes, porque os homens não dão tanta importância assim, as mulheres ficam muito magoadas. Porque dar importância dá muito prazer para as mulheres. Então a gente precisa ter claro isso. Então aquilo para a gente é importante. Nossa! Então precisamos valorizar homens, tá? Entenda, o cérebro feminino nunca para. Ponha isso na tua cabeça que você vai entender muitas coisas. Exemplo, filho chora durante a noite. Quem acorda rapidinho? As mães. Exemplo, eu acho muito legal isso. Tá tudo em silêncio, tem criança pequena em casa. Quem normalmente fala assim, gente, está acontecendo alguma coisa. Tá tudo muito quieto. É a mulher, não é o homem. O homem falou, tá tudo quieto, que bom. Né? As mulheres não. O cérebro feminino está sempre ligado. Então, aqui eu estou falando essas coisas, não tem nem bem nem ruim, não é mal nem bom, tá? A questão toda é, por exemplo, que nesse fato as mulheres têm uma tendência muito maior a ter determinados tipos de estresse, ansiedade, né? Porque está sempre ligado, tá? Quando você encontra uma mulher em depressão, quieta, calada, preocupe-se, porque pode estar acontecendo alguma coisa. Então, vamos lá. O cérebro feminino nunca para. Outra coisa importante, fundamental para a gente entender, para que a gente fique bem tranquilo, para que a gente então possa transitar mais fácil, é que quando a mulher está estressada, ela quer falar. Exatamente. A ideia é exatamente essa. Mulheres estressadas querem falar. Falar é uma função feminina que é de excelência feminina. As mulheres falam muito, gostam de falar, têm discurso, têm elaborado a questão da fala. Então é muito natural que as mulheres falem, que elas digam muito, né? Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, já foi feito estudos onde mostram que, em geral, as mulheres falam por dia em torno de 8.000 palavras e os homens 2.000 palavras, né? Então as mulheres têm um discurso mais elaborado, têm uma área do cérebro para a fala mais intensa, então é muito mais natural que as mulheres falem bastante e quando estão estressadas querem falar cada vez mais. Então é engraçado porque o que acaba acontecendo? Os homens, numa conversa, né, numa DR com mulheres e tudo mais, eles ficam parados olhando para a cara delas ou então tentando fugir para tudo quanto é lado, né? O homem fica tentando sair da conversa e as mulheres falando e a gente não chega num acordo, na verdade, porque os dois estão atuando exatamente na área que é deles. O homem de ficar quieto, a mulher de falar bastante, e aí os dois não chegam num acordo, tá? Então é bom observar isso, é bom ter claro isso. As mulheres falam quando estão estressadas, essa é a forma como elas têm. Então um bom marido, por exemplo, vai entender que se ele quer que a mulher fique mais calma, ouça, tá? Vamos lá, o que mais? Isso é super legal. As mulheres têm uma visão periférica mais eficiente, melhor do que a dos homens. Isso tem um monte de questão assim, biológica envolvida, né? As mulheres tinham que prestar muito mais atenção nas coisas que estavam acontecendo à sua volta e tal, enquanto os homens são mais focados. Se a gente pensar nisso, por exemplo, nos homens das cavernas, a gente vai entender muito claramente isso. Os homens das cavernas, eles iam caçar. E caça é uma atividade que exige muito foco, muita atenção. Então, à medida que os anos foram passando, né, o tempo foi passando, os homens desenvolveram uma visão muito mais diretiva, muito mais focada. Então, para caçar isso é importante, né? Vai procurar uma presa, então tem que buscar onde está, tem que fazer um foco naquilo e tal. As mulheres, por terem ficado muito mais cuidando da prole e tomando conta da caverna, as mulheres então desenvolveram uma outra forma, que é a visão periférica. Ou seja,
observar muito mais coisa ao redor do que os homens estão observando, né? Precisava ver porque de ter bicho, porque ter limpeza, para saber onde é que a criança está, para observar onde é que tem uma comida e tal. Então, as mulheres desenvolveram a visão periférica, bem maior. Isso fica coisa muito engraçada. Por exemplo, vou dar uns exemplos simples aqui para a gente entender. Andando pela rua, por exemplo, o homem, se vai olhar uma outra mulher, ele precisa virar o rosto e virar o olho para olhar, para prestar atenção, para ver, porque senão ele não consegue ver direito. As mulheres não precisam, com a visão aberta elas já estão vendo. Então é engraçado porque o cara está dirigindo, por exemplo, a mulher está olhando para frente, ele olha uma mulher e ela fala, para quem você está olhando? Ela fala, putz, uma mulher não estava nem olhando para mim, como é que ela sabe que eu estava olhando para o lado? Por outro lado, a gente chega num local público, por exemplo, os homens estão procurando alguma coisa e no fundo estão uma dificuldade danada para achar, porque eles nem sabem o que estão procurando, enquanto as mulheres chegam olhando para frente e já conseguem ver tudo que está acontecendo à sua volta, né? Já vê as outras mulheres, quem está com um vestido mais bonito que o dela, o cara que está com um terno, já consegue vendo tudo. As mulheres também olham para os outros homens, é indiferente isso. A questão é que não precisa virar o rosto para olhar, tem uma visão periférica. Essa visão periférica também dá enormes vantagens para a mulher, vamos dizer assim, até em casa, por exemplo, né? As mulheres conseguem perceber onde é que estão as coisas, saber onde é que estão, muito mais fácil do que os homens, que precisam ficar focando e procurando onde é que está. Então vou te dar um exemplo simples. A mulher diz assim, vai na geladeira e pega a manteiga. O homem abre a porta da geladeira inteira, quase entra dentro da geladeira, procura em tudo quanto é gaveta e tal, e não consegue achar. E grita para a mulher, aonde está a manteiga? E ela, ai, que saco esse cara. Ela vira e fala, presta atenção, ela nem está lá, né? Está na segunda gaveta, está lá no fundinho, do lado direito. Ele vai lá, mas aonde? Se a mulher precisar ir lá, ela enfia a mão e pega sem precisar olhar para dentro da geladeira, enquanto o homem ficou perdido procurando. Exemplos, mas é só para a gente entender que essa visão periférica da mulher dá para ela uma vantagem enorme sobre vários aspectos. Por outro lado, há uma tendência dos homens terem uma visão espacial maior do que as mulheres. Gente, eu estou sempre dizendo tendência, não quer dizer que vai ser exatamente e um vai ser assim, outro vai ser assado, mas é uma tendência, tá? Então, a visão espacial do homem geralmente é maior do que a das mulheres. Então, em tese, muitas vezes, numa determinada situação, o homem vai conseguir encontrar um determinado lugar, ir para um lado certo, muito mais fácil do que as mulheres. Tendências, mas é uma verdade. Por outro lado, as mulheres têm uma capacidade de identificar oportunidades em tudo ao seu redor. Elas têm muito mais capacidade de perceber, puxa, aqui dava pra gente fazer alguma coisa, tal. Ou seja, as mulheres são muito criativas. A gente percebe isso em muitas áreas, né? As mulheres são criativas. Então elas percebem oportunidade, percebem situações. A gente dá um nome para isso de um monte de jeito. Então, algumas pessoas chamam isso de sexto sentido, né? Nossa, a mulher, puxa, olha só, saquei um negócio aqui, ó, presta atenção naquilo, porque eu achei estranho, ó, porque ela vê sinais onde o homem não vê, tá? Então a mulher tem uma capacidade muito maior, sim, ela tem uma capacidade mais aguçada de conhecer questões, de criar oportunidades, de juntar situações e aí criar uma nova coisa. Em geral, ela usa isso em muitos aspectos. A gente vê pessoas que se desenvolvem muito, que são legais em determinados aspectos, né, determinadas mulheres, porque são mais criteriosas em alguns aspectos. Então a gente pode ter mulher em qualquer área, e quando você observa, você vê que ela cria situações diferentes, ela cria oportunidades diferentes, por causa dessa característica pessoal dela, né, de criar oportunidades, identifica a oportunidade, percebe onde dá para ser feito coisas. Isso é muito bom, muito legal. Na verdade, né, numa situação geral, numa situação corriqueira e tudo mais, as mulheres conseguem perceber detalhes muito maiores do que os homens. Quando a gente chega em um determinado lugar, por exemplo, se você pedir para o homem narrar para você
o que é que ele viu e pedir para a mulher narrar o que ela viu, ela vai narrar muito mais detalhes, ela vai perceber muito mais coisas do que o homem percebeu, né? Ela é mais perceptiva, ela está mais ligada, né? Ela está mais preocupada com muitas outras coisas. Lembra que eu disse? O cérebro da mulher nunca para. O do homem dá umas engasgadinhas de vez em quando, entendeu? O homem foca numa coisa, ele não percebe outra. E as mulheres percebem. É bem interessante. As mulheres também têm como característica, né? Como característica. Às vezes a gente não encontra mulher assim, mas a gente tem como característica das mulheres mais delicadeza e atenção, né? Então, no acabamento final de alguma coisa, é muito mais comum que as mulheres tenham delicadeza naquilo, tenham delicadeza em como as coisas aconteçam, né? Do que o homem. Por outro lado também, em situações abertas, em situações onde a gente precisa que seja feito algo a mais, as mulheres têm uma tendência muito maior de dar muito mais atenção para essas coisas do que os homens, né? Não que os homens não façam, mas as mulheres têm muito mais atenção naqueles detalhes, muito mais delicadeza. Então, obviamente, se a gente pensa no mercado de trabalho, por exemplo, é fato de que onde é necessário que exista mais atenção aos detalhes, esse é um cargo que a mulher deveria exercitar, né? Em qualquer área, tá? Não estou falando que é tipo de trabalho, não. Estou dizendo que a mulher vai verificar detalhes que os homens muitas vezes deixam passar batido. Há uma tendência, né? O cérebro da mulher é preparado, sim, para um instinto muito maior para o cuidado, tá? Isso é fato, né? E ela vai colocar então isso que eu acabei de falar, os detalhes, a atenção nisso. Mas a mulher tem uma tendência muito maior ao cuidado, né? Ela gosta, sente prazer nisso, né? De ter um cuidado, de fazer cuidar, de se expressar frente a situações onde é necessário uma atenção maior, né? A gente vai encontrar mulheres fazendo pequenos detalhes com pessoas de atenção e tal, muito mais facilmente do que vai encontrar homens fazendo isso. Volto a dizer, não quer dizer que os homens não façam e tal. Ao contrário também. Mas as mulheres têm uma tendência muito maior disso. Isso flui muito mais fácil nelas. Isso flui muito mais tranquilidade nelas. Então elas conseguem resolver isso, né, do cuidado, do detalhe, da atenção, muito mais fácil, tá? Outro fato interessante as mulheres têm uma tendência também a se dedicar às regras, aquilo que foi colocado, aquilo que é fato, aquilo que está dado como lei, de uma forma muito maior do que os homens. O homem entende as regras, sabe das regras e tudo mais, mas burla as regras muito mais do que as mulheres. As mulheres têm uma tendência muito maior a ser firme na regra, a fazer o que tem que ser feito. E aí, nesse aspecto, por exemplo, em geral, as mulheres na atividade de trabalho são muito mais profissionais do que os homens. Fazem a regra muito mais bem definida do que os homens. Seguem aquilo com muito mais determinação do que os homens. As mulheres têm uma tendência natural disso. As regras são realmente alguma coisa importante para as mulheres. Há uma tendência forte nisso. Então, volta a falar da questão do mercado de trabalho, por exemplo, né? Que você pode, na verdade, estar bem inserido nesse mercado de trabalho, pensando que determinadas áreas são muito importantes que tenha mulheres, que as mulheres estejam lá, que as mulheres chefiem, que as mulheres observem. Eu vejo várias áreas, já trabalhei com mulheres em várias áreas, por exemplo, onde o fato delas estarem lá faz com que a regra seja muito mais rígida, muito mais bem cumprida do que quando tem um homem. O homem é muito mais flexível e tudo mais. Muito legal. Então, pensando assim sobre o ponto de vista profissional, mulheres, tomem consciência desse lado de vocês, de que as regras a serem cumpridas, vocês vão cumprir muito melhor do que os homens. As emoções, isso é legal, hein? As emoções. As mulheres são muito mais emotivas do que os homens, isso é um fato, todo mundo já sabe, então. Mas isso quer dizer que elas agem muito mais movidas à emoção do que à razão.
Então eu já disse para vocês que a energia do cérebro feminino são as emoções, né? Emoções. Então, há uma tendência, né, de que as mulheres se movam muito mais pela emoção do que pela razão. Só que eu falei agorinha aqui, que elas trabalham na regra muito mais efetivamente do que os homens. Então é muito interessante isso, por quê? Porque elas vão trabalhar assim com muito mais emoção do que com a razão. Só que como elas seguem regras muito mais efetivas, muitas vezes você tem a sensação de que as mulheres são muito mais duras do que os homens. É engraçado isso. Eu já ouvi isso de piadinha, de coisa assim de mulheres, demais. Nossa, aquela lá é fogo, ela é um sargentão. Emocionalmente ela está sofrendo, ela está dura, né? Mas ela segue a regra muito mais rigidamente do que o homem. Então, você vai ver uma diferença. Creiam, né? O cérebro está regado de emoções e ela mobiliza muito mais energia, muito mais força, muito mais sensações para poder fazer com que as coisas aconteçam do que os homens. Só que ela faz cara de durona. É verdade. Então no mercado de trabalho, por exemplo, as mulheres vão se mostrar muito duras, mas no fundo emocionalmente estão, né, sofrendo. Por isso que às vezes a gente vê mesmo que é muito mais simples, é muito mais fácil, a gente vê com muito mais vezes as mulheres adoecendo do que os homens adoecendo. A gente vê isso, porque elas mobilizam muito mais emoções, muito mais sentimentos, possuem dificuldades que fazem com que ela sofra e tudo para poder executar aquilo que deseja. E é legal porque aí você entende que a efetividade final vai ocorrer do mesmo modo. Ela vai fazer, porque ela é firme nas regras. Mas vai sofrer, vai mobilizar, vai ficar mais suscetível a doenças e tudo mais, exatamente porque para ela as emoções são muito maiores, movem muito mais, mobilizam muito mais, né? Mas não é, a gente fica imaginando, puxa, então as mulheres são muito fracas e tal. Não, de maneira alguma, ao contrário, é muito mais forte do que os homens. Porque no fundo tem que mobilizar muita emoção, tem que mobilizar muita situação interna para fazer com que aquilo que é regra para ela também seja cumprido. Então é muito interessante a gente entender isso. As mulheres têm uma coisa na relação com os homens que é muito interessante e que bate nos homens de monte. É assim, as mulheres conseguem usufruir das realizações dela, as mulheres conseguem usufruir daquilo que elas fizeram de gostoso, fizeram de legal, que deu resultado, muito mais fácil do que os homens. E gostam das vitórias que têm. Então, é muito mais simples, muito mais fácil você encontrar uma mulher, yes! Né? Vibrando, comemorando alguma coisa que fez, do que os homens. Os homens fazem um negócio meio que assim, fizemos, nossa, que bom, legal, tal, vamos para a próxima meta agora. Né? As mulheres não. As mulheres têm uma tendência, vamos comemorar isso aqui, olha que legal. E comemoram mesmo, fazem coisas gostosas e tudo. E mais importante do que faz externamente, mais importante que isso é o que faz internamente. As mulheres costumam fazer internamente essa vitória gostosa. Então elas comentam com as amigas, trocam ideias, falam, comemoram efetivamente, fazem um bolo, saem para comer alguma coisa, tomar alguma coisa e tal. Muito mais facilmente. Isso é um ponto muito importante, né, para o equilíbrio entre o casal. A tendência, e também no trabalho, a tendência é que a mulher, na verdade, nos chame, né, chame os homens muito mais para comemoração, para fazer as coisas gostosas, do que o contrário. Né? O homem às vezes se mete a tentar fazer e não faz tão bem. Então as mulheres usufruem mais. E usufruir de realizações é super importante. Nós precisamos fazer isso. Um dos fatores do adoecimento dos homens diz respeito à enorme efetividade para a execução das coisas e a pouca possibilidade de comemoração, de realmente se sentir bem com aquilo. Então as mulheres são muito boas nisso, muito legal. E outra coisa, né? As mulheres têm uma tendência a
não só olhar para aquilo que fez e falar, puxa, que legal, como ter um deleite de falar assim, vamos fazer mais, vamos para cima, vamos tentar mais, né? Porque ela, como ela comemora, né, como há uma comemoração forte, então ela logo quer ver de novo essa comemoração, né? Ela logo quer ver de novo ter isso de volta. Então é bem interessante. Isso assim é tendência, tá? Porque existem povos que têm características assim. Existiam povos que tinham características dessa coisa da comemoração e tudo mais. O mundo moderno nos rouba muito isso, né? A gente tem que fazer tudo efetivamente, a gente tem que dar muita resposta e tudo nos rouba um pouco isso. Mas a realidade é que as mulheres têm uma tendência muito maior disso, de comemoração, de achar bom, de achar gostoso, né? E aí tem esse deleite, tem essa vontade, tem esse desejo de fazer de novo. Vamos lá, então vamos executar de novo, vamos correr atrás de novo, vamos fazer novas metas, ou vamos querer outras coisas para poder chegar lá. Exemplo disso, vamos colocar aqui um pouco na linha dos casais, por exemplo, é o fato de que as mulheres em casa são aquelas que incentivam, por exemplo, a algumas conquistas, né? Vamos fazer uma sala nova, vamos agora fazer os armários embutidos do quarto, vamos agora trocar o carro, fazer coisas assim, né? As mulheres geralmente vão instigando os homens a fazer isso. E quando chegam, elas comemoram. Ela fala com o marido, ela fala com a mãe, fala com a amiga, fala com os amigos, fala não sei o quê, com as crianças, e aí deixa tudo arrumado. Nossa, que legal! As mulheres vibram muito mais. No exemplo de casa, por exemplo, a gente faz uma sala nova, os homens falam, bom, então tá, tudo aí e tal, gostoso e tal. As mulheres não vibram, gostam e tal. Conquista, é o que elas sabem fazer muito bem. As mulheres têm uma tendência a conseguir compreender com muito mais efetividade, elas têm uma capacidade muito maior de compreender necessidades. Os homens olham para as necessidades muito mais por aquilo que é material. As mulheres olham com mais amplitude, né? Elas conseguem observar assim, entender as necessidades, as atitudes que precisam ser feitas naquele determinado momento, a linguagem corporal das pessoas, né? Pequenas situações do ambiente. E elas percebem isso, a capacidade de entender isso é muito maior, né? E aí a gente chama isso meio de sexto sentido. As mulheres chegam no lugar e falam, isso não está muito interessante, ou isso precisava ver tal, ou preste atenção em tal pessoa. Porque as mulheres conseguem ler isso com muito mais precisão. A capacidade das mulheres de ver esses detalhes é muito maior do que a dos homens, né? É muito maior. É uma característica, né? Eu diria assim, que tem um monte de lugar nesse mundo que tinha que ser, né? A pessoa que chega a estar lá era uma mulher. Ela vai ver coisas que os homens não vão ver. Eu acho super legal, por exemplo, essa abertura que a polícia tem, por exemplo, de ter mulheres também. E aí as rondas serem feitas homem e mulher. Porque a mulher vai perceber detalhes que o homem não vê, né? No campo da ciência, é super importante que tenham mulheres, porque elas vão ver detalhes, atitudes, certas nuances que o homem tem dificuldade para ver, né? Existe um campo enorme de coisas onde seria muito importante que quem estivesse lá era a mulher, porque ela vai conseguir perceber coisas que o homem não vai perceber, ou vai ter mais dificuldade, né? Então essas capacidades inerentes da mulher, né, de percepção, de observação, né, do conteúdo, de onde é que as coisas estão, essa capacidade de perceber as atitudes, de perceber a linguagem corporal, né? O homem às vezes está atento no discurso e a mulher está vendo um conjunto muito maior. Tudo isso é uma manifestação de uma característica marcante da mulher. E é uma característica importante, a gente precisa entender, né? Até para a gente poder equilibrar melhor esse nosso planeta, né, que está precisando disso. As mulheres se envolvem nas necessidades intrínsecas e não só nas objetais. Vou dar um exemplo. Surge uma necessidade de calamidade pública, como a gente teve agora há pouco tempo, a questão de chuvas intensas, e aí desmoronamentos e tudo mais.
A tendência dos homens é resolver as questões objetais, né? Então, as necessidades, tirar lá a casa daquele lugar, desbarrancou, tal. E a tendência das mulheres é as necessidades intrínsecas. Essa pessoa tem o que comer, tem onde dormir, ela está passando necessidade emocional, como é que fica a questão dessa perda dessas pessoas, né? É uma tendência. As mulheres, em geral, se envolvem mais nessas necessidades intrínsecas, necessidades que as pessoas têm internas, né? O homem tem uma tendência a necessidades extrínsecas e objetais. Então, para a gente entender. Então, é muito importante também a gente perceber isso. Muito importante a gente saber que tem essa característica fundamental por parte das mulheres. Por quê? Porque com esse tipo de característica, a gente entende que, estando os dois juntos, né, a mulher vai ter a complementariedade, né, vai poder fazer essa unidade com muito mais maestria, perceber necessidades com muito mais maestria, mobilizar internamente, né, sobre essas necessidades com muito mais maestria, né, importantíssimo. A ideia de que as mulheres desenvolvem mais o lado direito do cérebro do que o lado esquerdo, né? Houve um tempo que a gente falou muito disso. Não, as mulheres desenvolvem mais o lado direito, os homens mais o lado esquerdo. Já não existe mais, tá? A gente já não olha mais para essa questão, a gente já entende que não é bem assim, né? Cada pessoa desenvolve. Isso talvez esteja muito mais ligado à questão social do que exatamente ao cérebro, né? Então não, as mulheres desenvolvem o cérebro conforme foram estimuladas, né? Da mesma forma que os homens. Há uma tendência de se achar que as mulheres desenvolvem mais o lado direito, por quê? Por causa das características dela, né? Detalhista, e aí ela se coloca às vezes em determinados tipos de trabalho, determinados tipos de atuação, que podem dar a impressão de que ela está usando mais o lado direito do cérebro. Mas o desenvolvimento disso vai se dar exatamente pela condição social em que ela viveu, em como ela se desenvolveu nisso, não exatamente porque a gente teria como dividir, né? As mulheres vão prestar mais atenção para o lado direito, então vão ser mais criativas, vão ser mais emocionais ou coisa assim. Não, não é por aí, né? Isso já foi descartado. A ideia hoje é de que ela vai se desenvolver conforme teve oportunidades para se desenvolver, conforme foi caminhando para isso. Uma coisa que eu quero deixar claro, que eu quero colocar para vocês aqui, é que, no fundo, a beleza da gente conseguir perceber essa diferença entre homens e mulheres, no esquisito biológico ou coisas assim, a beleza disso é que isso se desenvolveu para que haja complementariedade. Não é para que a gente faça queda de braço, para a gente diga que um é mais, outro é menos, isso é melhor, aquilo é pior e tal. Não, é para complementar. E na verdade é um grande complemento. Todas as vezes que a gente tem a oportunidade de estar trazendo para perto, estar junto, percebendo, alinhando ideias entre homens e mulheres, características entre homens e mulheres, a gente está fazendo com que esse planeta seja mais complementar. Que cada um faça seu papel, né, que a gente também tenha respeito pela característica do outro, para que a gente possa então melhorar, agregar, crescer na unidade. Um aspecto que eu considero super importante, e o motivo pelo qual eu falei disso aqui hoje, né, um pouquinho, gente, não tem, é só umas ideias, mas o que eu quis trazer é que a gente precisa conhecer a si mesmo, e isso é fundamental. Se há alguma coisa que vai ajudar você a fazer grandes mudanças na sua vida, se há algo fundamental que vai ajudar você a traçar novos rumos, né, perceber novas possibilidades e executar mudanças na vida, é conhecer a si mesmo, né? A gente faz muita força para conhecer o cenário externo, a gente faz muita força para conhecer como é que anda a história nesse nosso momento, e aí compreender com clareza para onde é que tem que caminhar, o que vai trabalhar, como é que vai ser. A gente faz força nisso, mas faz muito pouco esforço para conhecer a si mesmo. Conhecendo a si mesmo,
a gente cada vez mais vai ter um domínio maior sobre si. Vai conhecendo onde é que estão nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, onde é que a gente tem que fazer um movimento para que as coisas aconteçam, onde é que a gente tem que fazer movimentos para que a gente tenha a mudança que a gente deseja ter. Então, conhecer a si mesmo é compreender por onde é que eu trabalho, por onde é que as coisas acontecem em mim, onde é que estão minhas fraquezas, e a partir daí conseguir fazer as mudanças necessárias, né? Mudanças são plenamente possíveis, mas é preciso conhecer. E aí, se eu for pensar em conhecimento, o que é que eu devo olhar, né? Vou dar uma pincelada rápida aqui, só para a gente ter uma ideia. Qual é a nossa hereditariedade, né? De onde a gente veio? De onde é a nossa história? Tanto a nossa história próxima, que é nossa mesmo, né? Desde que a gente nasceu até agora, até a nossa história mesmo de vida familiar, historicamente, onde eu moro, né? Coisas que eu entendi, coisas que eu pratico hoje que veio da minha história, enfim, conhecer a nossa hereditariedade. Outra coisa importante, ter consciência e percepção da educação que eu tive. Como é que eu fui nessa educação? Aí nós temos a educação formal e a educação informal. A educação formal, a educação de escola, né, de escolaridade e tudo mais. Onde é que eu estudei? Como é que eu estudei? Porque eu morro de rir, tem muita gente que vira pra mim e fala assim, gente, eu era péssimo na escola, tava nem aí, chutava o pau da barraca, passava só raspando e tal. Depois que eu dei uma acordada, né? Então, isso influencia a forma como você é hoje, tá? Às vezes está faltando fazer coisas que você tinha que ter feito lá na tua escola, lá quando você estava pequenininho, você não fez. Então, conhecer isso aí. Como também a educação informal, a educação que é dada para nós sem intencionalidade, mas que vai nos educando. Então, a família que a gente viveu, os amigos que a gente teve, o ciclo social que eu frequentei, né? Que história é essa? Isso também define com muita clareza. E a gente precisa ter percepção disso. Nesse fato de educação, nesse fato de onde a gente esteve ou não esteve e tudo mais, eu acho que é importantíssimo a gente ter clareza disso. Porque à medida que eu tenho clareza disso, eu também compreendo que tem um monte de hábitos que eu tenho que foram criados nessa época. E provavelmente ou possivelmente não estejam contribuindo em nada com aquilo que eu desejo ser hoje, né? Então, observar a educação. Observar as circunstâncias de vida, né? Onde eu vivi, como eu estava, quais foram as situações que aconteceram, né? Que movimento aconteceu na vida que eu estava vivendo e que, por causa disso, eu tenho hoje dores, eu tenho angústias, eu tenho medos, né? Conhecer, saber o que é isso, olhar para isso, né? Onde é que eu vivi? Que comunidade era essa onde eu vivia? Que tipo de vida era esse que eu tinha? Como é que eu estou vivendo essa vida hoje? E será que a vida que eu estou vivendo hoje tem a ver com aquilo que eu tinha, que eu fiz aquelas escolhas? Porque muitas escolhas que nós fizemos quando a gente era jovem, quando a gente era um adulto jovem, tudo mais, provavelmente perderam sentido para você hoje. Talvez a tristeza que você sinta, ou aquelas coisas que você está sentindo, tenha a ver com isso. Então, conhecer a si mesmo. Outra coisa, nossa fisiologia, né? Nosso corpo. Gente, não tem corpo errado nem certo. Hoje a gente está fazendo uma apologia a essa ideia do corpo. Mas na verdade não tem corpo errado nem certo. É o corpo que tem. Eu preciso ter cuidados, eu preciso melhorar a condição física e tudo. Eu acho louvável, né? Mas a gente não está vendo isso hoje. Na verdade a gente está vendo um boom, né, sobre a questão física. No fundo, minha fisiologia, gostar de mim, gostar daquilo que eu sou, gostar das minhas características. Tem pessoas, sim, são mais maleáveis, são mais soltas, estão mais propensas à dança e tudo mais. As que são mais durinhas, aí ficam todas assim, ai meu Deus, mas eu não sou assim, olha, podia ser diferente. Para, não sei o que a gente é. Pensar também nas nossas qualidades naturais. Esses dias estava com uma paciente que estava falando sobre um teste que fez, né, esses testes de perfil, né? E aí no teste de perfil deu uma característica de algumas coisas que ela tem muito baixas. E ela ficou muito brava. Nossa, como assim? Eu sabia, eu sou fraca nisso e tal. E algumas características deram altas. Nossa, eu tenho isso aqui e tudo mais. Gente, essas são características nossas.
São meios que nós somos. A gente tem a ideia, né? Eu morro de rir porque lá na linha do perfil tem um lá que é, por exemplo, irritabilidade. E aí todo mundo quer que irritabilidade dê bem baixo. Porque aí eu não sou um cara que as pessoas não querem, né? Não, tem que estar no mesmo nível de tudo, né? Por quê? Porque quando a gente tem uma ideia social que irritabilidade é uma coisa feia, porque a gente fica bravo com os outros e tal. Irritabilidade é uma possibilidade que eu tenho, uma energia que eu tenho para executar aquilo que tem que ser executado no momento onde eu não estou ligado naquela questão. E aí eu me coloco forte para fazer e faço. Então é bom, não é ruim, né? Às vezes eu pergunto para pacientes que viram para mim e estão sofrendo e eu digo para eles assim, puxa vida, e você tem ódio, né, dessa situação ou de alguém e tudo mais e tal? Aí a pessoa me responde assim, não, eu não tenho ódio. Por quê? Porque a religião diz pra gente que quem tem ódio tem pecado. Então a pessoa não tem ódio. Eu fico pensando, tudo nasceu em Marte, né? Porque claro que a gente tem ódio. Tem muitas situações que nos deixam num estresse enorme. Tem situações onde a gente fica com muita raiva. Está errado? Não, acontece. O que a gente vai fazer com isso é outra história, mas acontece. A gente também tem que conhecer, né? Conhecendo a si mesmo, conhecer o ambiente onde eu vivo, o ambiente onde eu estou colocado. Muitas mazelas que a gente tem, na verdade, estão diretamente ligadas ao ambiente que eu estou vivendo. Eu não quero aquele ambiente, aquilo me faz mal. Eu já trabalhei, eu já tentei mudar, aquilo me pega e está me fazendo mal. Então eu tenho que mudar de ambiente. O que eu quero dizer é o seguinte, conhecer a si mesmo é uma dinâmica bem ampla. Mas entenda, é preciso que a gente possa conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo, a gente tem uma ferramenta muito forte, muito efetiva, né, para que a gente possa fazer mudanças. Conhecer como somos nos ensina a aceitar e a lapidar essa pedra bruta. Então, quando eu conheço a mim mesmo, eu me percebo, eu me aceito e aí entendo que existem partes de mim que precisam ser lapidadas para que eu possa me tornar um diamante, né? A ideia é que quando a gente conhece, quando a gente entende, a gente tem um agente poderoso para um controle melhor da nossa saúde mental, espiritual e física, tá? Então, me conhecer me leva a um outro patamar de vida. Me conhecer me leva a uma outra possibilidade de vida. Me conhecer me dá o poder de estar frente a mim mesmo, sendo melhor, sendo mais lapidado e sendo uma pessoa do qual eu desejo viver, eu desejo ser. Tem sentido para você?